Então, vamos lá. Quando a gente entra nessa página de pedido de orçamento, a gente tem, na verdade, um ambiente de pedidos e notas fiscais. Na verdade, você só muda de botão e você vai estar na página de listagem de notas, né? E aqui eu vou estar na página de listagem dos pedidos. Então, aqui, nessa página de pedido, a gente tem esse status aqui, na verdade, você pode fazer filtros. Você pode marcar aqui que é, por exemplo, somente os pedidos recebidos, e quando você fizer o filtro, ele vai trazer somente o que tiver com esse status. Por default, quando você entra, ele traz todos os status, sem nenhum específico, então ele vai trazer todo mundo. Então, assim, a opção de filtro. A gente tem esse status aqui, a gente tem várias opções, vocês podem ver aqui. Faturado é quando já foi emitido nota fiscal. O recebido simplesmente foi emitido o pedido, recebeu e não emitiu ainda a nota fiscal. Tem o aguardando o financeiro, que é uma rotina de gestão da empresa que vai ocorrer quando a empresa indicar que o pedido que for digitado, que entrar no sistema por algum processo, seja pelo aplicativo, seja por uma integração web, seja de qualquer forma que entrar o pedido, seja no e-commerce, etc., ele vai chegar no status X, ou seja, a empresa define lá nas configurações qual é o status inicial do pedido que você quer. E aí, ela definindo que todo pedido vai ter que passar pelo financeiro, automaticamente, o primeiro status do pedido é o financeiro, vai passar por uma avaliação de crédito, caso a condição de pagamento, né, exija, se for à vista, por exemplo. Então, o status aguardando financeiro é alguma pendência lá, ou seja, a empresa determina que quer que o setor financeiro aprove os pedidos que chegarem. O recebido e faturado em status que basicamente é similar ao daqui, né? Não tem aparentemente nenhuma diferença. Em espera, orçamento, são outros status aqui que a gente não precisa entrar nesse detalhe agora. Expedição é quando o pedido está no setor de expedição, e em produção é quando o pedido para a indústria que eventualmente ela transita um pedido, vai para a produção, espera produzir, depois que esse pedido está pronto lá na produção, ele vai para a expedição para separar, e depois a expedição dá ok, vai para o setor de faturamento. Então, os status, na verdade, é para gerenciar as fases que o pedido passa dentro do fluxo de venda da empresa. A gente tem aqui também, dentro dessa página de listagem, a gente tem o tipo, né? O tipo, ele é importantíssimo aqui, por exemplo. O tipo venda significa que é um pedido que já se transformou em venda real, ou seja, ele acontece isso quando você recebe e quando você fatura, ou seja, emitir a nota eu já recebi, ele deixa de ser um pedido, ou seja, uma intenção de compra do cliente, e passa a ser efetivamente uma venda, onde isso automaticamente vai ter uma repercussão financeira, né? Vai ter uma repercussão financeira, porque se tornou venda, e emitindo-se a nota, vai ter a repercussão da nota fiscal. Então, o tipo aqui, na verdade, a gente vai ver depois que vai ter vários tipos. A gente tem, por exemplo, o pedido de compras, vai ter o tipo compra, vai ter tipo aqui bonificação, vai ter o tipo orçamento, quando você salvar um orçamento, vai ter o tipo transferência entre filiais da mesma empresa, vai ter uma série de tipos aí. Na verdade, até na própria nota fiscal a gente tem também essa figura lá dos tipos. Que aqui, nesse caso da nota, é o tipo fiscal, que aí vai ter devolução, vai ter remessa, retorno, etc. Então, na verdade, esse tipo aqui, fiscal, que aqui é fiscal, aqui é o tipo de pedido também, ou seja, ele é a mesma informação, é o mesmo tipo de informação. Para vocês entenderem aqui. Então, nessa listagem, a gente tem aqui também, esse símbolozinho significa dinheiro, ou seja, financeiro, né? Então, esse aqui é o status da situação financeira do pedido. Então, por exemplo, quando está em azul, esse status azul ele é neutro, ou seja, ele não está dizendo
que tem que ter financeiro, nem tem, nem é para ter, na verdade, já que o pedido, ele é simplesmente, ele está em fase, ele não foi faturado, ele está no faturamento. Quando ele for faturado, aí sim, esse, teoricamente, depois do pedido faturado, ele tem que estar verde. Se tiver amarelo, o amarelo indica alerta, ou seja, algo está errado, ou seja, era para ter o financeiro dessa venda, e se está amarelo, não houve ainda a geração do financeiro. Depois eu vou mostrar para vocês algumas outras empresas aqui que a gente pode exibir situação real. Então, quando isso aqui está amarelo, tem algo que não aconteceu, que era para acontecer, na verdade. Então, esse é o status que controla, essa bolinha que controla o financeiro, e essa de cá é um carrinho aqui, significa o estoque. Então, são dois indicativos, indicativos por cores, desses dois controles aí. Uma venda que ele pode ter, eventualmente, gerou financeiro, não movimentou estoque. Movimentou estoque, mas não gerou financeiro. Então, por aqui, vocês têm como acompanhar o que aconteceu com essa venda. Bom, aqui, se eu entrar aqui, por exemplo, esse link, como eu falei para vocês, o sistema tem por várias páginas aí, na verdade, atalhos para você ir para as páginas, por exemplo. Eu estou aqui e preciso ver qual é a situação desse cliente. Então, você vai clicar, e você é direcionado, na verdade, para uma página onde você tem todo o histórico do cliente que eu selecionei. No caso aqui, hipoteticamente, Banco Bradesco. Aqui são as simulações que a gente faz. A gente usou aqui uma simulação do Bradesco. Então, quando eu entro aqui, eu consigo ver tudo o que aconteceu com o cliente Bradesco. Sei todos os pedidos, vejo as notas, se tiver, vejo contas a pagar, se eu estiver devendo para ele, vejo contas a receber, se eu tiver a receber dele, vejo o que eu já paguei para ele, né? Pagas é quando a empresa faz pagamento, recebidas é quando ela recebe. E aqui tem uma conta corrente que eu não quero hoje explicar para você que é que vai ser controlado aqui. Na verdade, é recurso que não são muitos clientes que vão utilizar. Está aí na parte do módulo financeiro. Então, aqui eu posso voltar. Veja que se eu voltar aqui se é qualquer sistema, né? Não é o nosso. Veja que eu vou voltando aqui, ele vai refazendo o caminho de volta, tudo que eu passei. Até eu chegar lá de novo. Então, eu voltei de novo para onde eu estava. Então, se eu der 10 cliques, eu voltar, eu tenho que dar 10 cliques de volta. Então, muitas vezes você vai navegando, entra aqui e tal, e depois, para você voltar para onde você está, é muito mais rápido você vir aqui e já ir direto. Então, assim, isso a gente, na verdade, faz parte, uso comum em qualquer sistema web, ele é dessa forma. Não é nada exclusivo nosso, mas, na verdade, o sistema browser, ele funciona assim. Ele memoriza as páginas que você passou e você vai voltando e ele vai reconstituindo todo o seu caminho de volta. Então, às vezes, a gente anda tanto por dentro do sistema, sai de uma página para outra, e você precisa voltar a um determinado ponto, é mais rápido você vir no menu de novo e começar de novo, e até onde você quer, do que ficar voltando, e passando por tudo que você já passou em um determinado fluxo de navegação. Então, na verdade, isso aqui é o link para você ir para a ficha do cliente, fornecedor, e tem isso em boa parte das rotinas do sistema lá. Quando você vê esse linkzinho azul, ele vai levar para algum lugar. Nesse caso aqui do pedido, é o número do pedido, ele vai levar para mim para a página de pedido. Então, que eu consigo editar o pedido clicando ali naquele linkzinho do número. Então, é uma opção que eu tenho de entrar no pedido sem ser necessariamente clicando aqui, que se eu quiser entrar nesse pedido, o caminho normal é você entrar, clicar nas ações que eu tenho aqui. Aqui eu tenho todas as ações que eu posso aplicar nesse pedido específico. Eu posso, por exemplo, bonificar esse pedido. Tem empresa que bonifica, emite um pedido e depois ele quer bonificar, ou seja, quer doar aquilo para o cliente. Então, tem essa opção de você bonificar, que é um tratamento que o sistema faz lá. A bonificação, ele é uma doação, baixa estoque, mas não gera financeiro. Então, o sistema vai fazer esse regramento lá com a ação de bonificar. Eu posso simplesmente gerar NFE, ele gera a nota,
mas não envia. Então, ele vai criar a nota fiscal, não vai tentar fazer o envio da nota. Só vai simplesmente pegar-se ali, transformar esse pedido na nota e salvar a nota e deixa lá. Você depois acessa essa nota fiscal e faz lá o que você pretender. Emitir NFCE, ele vai pegar o pedido, transformar numa nota fiscal eletrônica ao consumidor e já vai tentar enviar essa nota de forma automática, ou seja, ele faz todo o processo. Ele pega esse pedido, gera a nota em cima dele e já tenta enviar. Essa ação de receber e baixar estoque, na verdade, ela faz exatamente isso aqui, ó. Pega um pedido que está aqui pendente, vamos pegar, por exemplo, esse aqui, e aí eu faço essa ação de receber e baixar estoque. Ele já atualizou para mim, ó, o pedido já está verde, aqui no financeiro, gerou financeiro, já está verde no carrinho, significa que ele movimentou estoque. E o status aqui mudou para recebido. Então, na verdade, essa ação que faz exatamente isso. O emitir boletos, ele naturalmente só vai ter boleto a partir do momento que você já gerou contas a receber para esse pedido. Então, você pode, daqui mesmo, sem ter que ir lá no contas a receber, que é o caminho correto, é lá, mas daqui você tem um atalho para você precisar emitir o boleto deste pedido específico. O sistema vai gerar o boleto sem você precisar ir lá no contas a receber e tal, selecionar esse título. Então, já vai direto por aqui mesmo. Faturar NFE é emitir a nota grande. Então, você vai pegar esse pedido, transformar em nota e já vai enviar. Mudar status seria para você manipular esse status, né? Ele tem algumas validações, nem sempre você vai conseguir, por exemplo, se eu tentar sair do status recebido para outro status em aberto, por exemplo, ele não vai aceitar, né? Então, se eu quiser, o pedido foi recebido, estava errado, aí você vai vir aqui e fazer o estorno do recebimento. O pedido voltou, o estágio anterior, o faturamento, o estoque e o financeiro foram cancelados, o pedido está em aberto novamente para você poder editar. Então, o pedido que está faturado, você pode entrar aqui nele, mas você não vai conseguir salvar. O botão de salvar, ele está desabilitado. Então, você não consegue editar um pedido faturado, recebido, né? Então, o pedido, uma vez recebido, faturado, esses estágios, faturado, recebido em diante, ou seja, dali desses estados para frente, você não consegue mais mexer no pedido. Você teria que reabrir, como eu fiz ali, vou cancelar, estornar o financeiro estoque dele, aí o pedido volta para esse estágio de no faturamento e aí você consegue entrar aqui e fazer as alterações caso que for preciso. Então, aqui você consegue fazer a alteração normal. Bom, aqui embaixo a gente tem, na verdade, um resumo por exemplo, quantidade de vendas. Aqui está mostrando 2 vendas. Por que 2? Porque somente os pedidos que estão com triplo venda aqui, ele está contando. Então, venda, de fato, é o que está com triplo venda aqui. Então, ele não conta os outros tipos. Então, eu tenho 2 vendas, a minha venda bruta, R$260, né? Que é a soma das 2 vendas. Devolução, se eu tive devolução, ele vai mostrar aqui o valor. Não, a devolução não aparece nessa listagem, né? Tem outra página. A venda líquida, que é, se eu vendi 260 e devolveu 50, a minha venda líquida seria 210. Então, ele faz também essa aqui. É apenas um resumo para efeito de acompanhamento. Ele puxa esses totais aqui. Bonificações, se eu tive alguma, vai aparecer o total. Pendentes são todos os pedidos que ainda não se transformaram em vendas. Então, são pedidos que está aguardando faturamento, estoque e tal, está aguardando alguma rotina interna da empresa para eles se transformarem em vendas. E orçamento, na verdade, orçamento é aquele orçamento em si mesmo, você digitou, simplesmente para dar para o cliente uma prévia do que ele pagaria, e o cliente vai embora para resolver se vai querer aquele produto ou não. Então, pedido,
o nosso entendimento aqui, no nosso conceito dentro do sistema, é aquela intenção real de compra, ou seja, o cliente já solicitou aquele produto. Orçamento, ele só fez uma cotação do que ele quer. Na verdade, ele não está dizendo que vai comprar, ele simplesmente veio aqui na empresa e disse, faça o orçamento para mim sair. Foi embora, sumiu, e ele vai decidir lá se vai voltar ou não, se vai querer aqueles produtos exatamente, se vai tirar alguma coisa, e etc. Então, o orçamento é exatamente por isso que a gente totaliza diferente. Então, a empresa pode digitar inúmeros pedidos, estão lá em processo lá de expedição, de separação, e ela já tem essa informação aqui, foram segregados, o que já é venda, e o que é pendência, os pedidos que estão ainda para faturar, e orçamentos que, na verdade, contabiliza aqui só para efeito de dar essa informação. Um detalhe importante em relação às pendências é que ele não puxa somente pedidos pendentes desse período, ele vai puxar dos últimos 60 dias. Por que isso? Porque às vezes eu tenho pedidos que estão em outros meses, ou seja, que estão pendentes lá atrás, então ele vai sempre puxar isso aqui também. Então, para que essa soma dos pendentes aqui não fique acontecendo, é conveniente, se determinada venda, ou seja, o cliente desistiu de um pedido, ele está aí no sistema como um pedido, o correto é o cliente cancelar essa intenção de compra. Por quê? Porque esse pedido para o sistema, ele tem algumas implicações. A gente tem uma rotina aí que exibe o estoque, aonde o pedido para a gente aparece lá como vendido, ou seja, eu vou mostrar para vocês depois, quando a gente está na parte do estoque, lá no dia do treinamento do estoque, e quando eu consultar o estoque, eu tenho que saber, por exemplo, qual que é o meu estoque? Eu tenho lá, sei lá, 100 unidades, vamos supor aqui, de leite ninho. Então, eu tenho lá 100 unidades, só atacado, eu tenho 100 unidades de leite ninho disponível no meu estoque. Só que eu já tenho pedidos, encomendas reais, de 70 unidades de leite ninho. Então, quando você consulta a posição do estoque, o sistema vai mostrar que você tem 100, mas que você já tem 70 vendidos, ou seja, 70 comprometidos daqueles 100. Então, o disponível para você vender para outro cliente são 30. Né? O sistema também entende da mesma forma um pedido de compra. Então, se a empresa fez um pedido de compra e está em andamento, ou seja, está aguardando chegar aquela mercadoria, ele também já exibe essa informação. O estoque que está em andamento, ou seja, o estoque que está em compra, seja por um pedido de compra para um fornecedor, ou seja, por uma ordem de produção que a empresa startou lá no módulo de produção, e que essa produção está em andamento dentro do setor fabril da empresa. Então, o sistema já vai mostrar também, quando você consulta o estoque, ele mostra exatamente esse espelho. O que você tem disponível, o que você tem no estoque, o que você tem vendido, o que você está esperando chegar, seja por pedido de compra fornecedor, por produção. E você tem o estoque disponível hoje e o estoque projetado, que seria a dedução de tudo, ou seja, o que eu tenho disponível, mais o que eu estou comprando, menos o que eu tenho vendido, o que sobraria no final. Então, é o estoque projetado. Então, é importante que a gente, ao dar o treinamento ao cliente, passe essas informações para que ele possa, por exemplo, um pedido que não foi faturado, o cliente desistiu, ele pode entrar aqui e fazer o cancelamento para que isso não fique aparecendo nas estatísticas aqui, isso não fique gerando, na verdade, essa informação errada lá no estoque dele. Então, tem que monitorar mensalmente, e se tem um pedido que ele não vai mais entregar, ele cancela, e aí o sistema deixa de contabilizar aquilo como uma provável venda, né, que não, na verdade não vai existir mais. Então, assim, a nível de vocês entenderem, é isso aí. No sistema a gente tem várias, praticamente todas as páginas, tem sempre um botãozinho de pesquisa. Então, por exemplo, eu posso pesquisar aqui por alguns dados. Eu estou vendo a listagem aqui, por exemplo, Bradesco, eu vou trazer os pedidos do Bradesco. Então, eu estou dizendo que eu só quero ver aqui pedidos que tem o nome Bradesco em algum lugar.
o nome do cliente, etc. Então, é uma forma de você filtrar um filtro genérico. Eu posso digitar o número do pedido. Você tirar o filtro em todo mundo. Eu quero, por exemplo, um pedido 380. Então, não é um filtro preciso, ou seja, não quer dizer que só vai vir o pedido 380. Se tiver o 10.380 ou 1.380, ele vai trazer também. Pode ter um 380 em outro lugar aqui, sei lá, vamos supor que tem outro dado lá, por exemplo, o valor 380. Aqui eu acho que ele não filtra por valor, né? A gente não colocou para filtrar, por exemplo, por R$100. Se eu botar R$100 aqui, ele não vai fazer esse filtro. Ele simplesmente não achou nada. Então, esses filtros aqui geralmente é o nome do cliente, o número do pedido, que a gente utiliza aqui para poder fazer esse filtro. Então, quase todas as páginas do sistema, vocês já vão aprendendo aí a conviver, tem esse tipo de filtro aqui que ele pesquisa, geralmente pelos campos que vocês estão vendo aqui nessa listagem resumida. Que aqui é uma listagem resumida dos pedidos. Tem também, geralmente vocês vão ver esse botão de XLS e o botão de PDF. Então, não sei se aqui já está implementado, mas aqui o que é que traz isso aqui? Ó? Na verdade, traz uma listagem dos pedidos do período que está aqui. Então, ele traz uma planilha em Excel, na verdade, CSV, com os dados que você, com todos os pedidos que está compreendido dentro daquele período. E aí ele não tem filtro nenhum aqui. Na verdade, ele só filtra mesmo o período. O PDF aqui, acredito que não tem ainda uma listagem semelhante, mas o Excel, se a empresa quiser conferir numeração do pedido, por exemplo, e tal, é uma forma de puxar esses dados. Bom, a gente tem aqui alguns recursos que, por exemplo, a gente tem a opção aqui de imprimir todos os pedidos. Até erro aqui, não sei, acho que é porque não tem os cadastros, os dados completos do cliente. Conferência de pedido, na verdade, acho que ele retorna mesmo o relatório, que é o CSV. Receber selecionados, na verdade, você pode selecionar, por exemplo, 2 pedidos aqui. E ele vai, na verdade, fatura, ou seja, receber todos os pedidos que você selecionou. Se eu tiver um leque de pedidos, quiser faturar em bloco, em lote, você seleciona e usa essas ações aqui. Então, aquilo que eu falei para vocês nas aulas anteriores, que essas ações aqui geralmente precedem uma seleção aqui, para você executar as ações. A ação daqui se aplica ao pedido que você clicou. E as ações daqui geralmente precedem uma seleção prévia de alguns itens. Não são todas, porque, por exemplo, esse imprimir todos os pedidos, por exemplo, ele imprime por período. Substituir vendedor, se aplica, você tem que marcar. Essa daqui, por exemplo, é conferência. Então, ele traz todos os pedidos do período. Então, algumas ações aqui, na verdade, não precisam de seleção, mas a boa parte delas que estão aqui depende de você selecionar.